10 invenções acidentais que mudaram o mundo. E aí, pessoal? Beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Coisa Curiosa. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em invenções que só existem por causa de uma baita de uma coincidência. Preparados? Porque nesse vídeo, vamos desvendar a história de 10 invenções que mudaram o mundo. Apertem os cintos e bora lá! Nossa aventura começa em 1928, com o cientista Alexander Fleming. Ele era um bacteriologista escocês, conhecido por sua curiosidade e dedicação à ciência. Imaginem a cena. Fleming voltando de férias e dando de cara com um prato cheio de mofo no laboratório. Ele poderia ter jogado fora, mas algo chamou sua atenção. Era o famoso Penicillium notatum. E o mais incrível, ao redor dele, as bactérias tinham sumido, evaporado. Fleming ficou intrigado e começou a investigar. Fleming sacou na hora que tinha tropeçado em algo revolucionário. A penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. Ele percebeu que esse mofo poderia matar bactérias perigosas. Sabe o que isso significou? Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina salvou a pele de milhares de soldados feridos. Antes disso, infecções simples podiam ser fatais. A penicilina mudou para sempre a forma como a gente trata infecções e salvou um mundaréu de vidas. Desde então, antibióticos têm sido uma arma crucial na medicina moderna, combatendo doenças que antes eram incuráveis. Quem nunca usou o micro-ondas para dar aquela esquentada rápida na comida, né? Seja para esquentar o almoço de ontem, derreter manteiga para uma receita, ou até fazer uma pipoca para um filme, o micro-ondas está sempre lá, salvando o dia. Mas e aí? Sabiam que a invenção dele foi pura obra do acaso? Isso mesmo, uma descoberta totalmente inesperada que mudou nossas cozinhas para sempre. Em 1945, o engenheiro Percy Spencer estava lá, tranquilão, trabalhando com um radar, quando, de repente, uma barra de chocolate no bolso dele derreteu. Imagina a surpresa dele ao perceber que as ondas do radar tinham causado isso. O cara, curioso como todo bom cientista, resolveu testar com tudo: pipoca, ovo, até com um bife. Ele queria entender o que mais essas ondas podiam fazer. E cada experimento trazia uma nova descoberta. E adivinhem? Nasceu o micro-ondas. Uma máquina que usa essas ondas para esquentar comida de forma rápida e eficiente. Uma invenção que revolucionou o jeito que a gente prepara as nossas refeições. Tudo graças a um chocolate derretido e a curiosidade de um engenheiro. Hoje, não conseguimos imaginar nossas vidas sem ele, seja para preparar um lanche rápido ou até mesmo para cozinhar refeições completas. Quem é que resiste a uma batata chips crocante? Impossível, né? Pois é, essa delícia também foi fruto de um acidente. Lá em 1853, o chefe George Crumb teve que se virar com um cliente chato que reclamou das batatas fritas. O cara queria mais finas. O Crumb, já irritado, cortou as batatas em fatias fininhas, fritou até ficarem crocantes e tascou sal. Para a surpresa dele, o cliente pirou e pediu mais. Tcharam! Nascia um dos salgadinhos mais amados do mundo. Super Cola, grudada no acaso. Adivinhem só? A Super Cola também foi descoberta por acidente. Em 1942, o químico Harry Coover estava trabalhando em um projeto para o exército americano. Ele acabou inventando, sem querer, uma coisa mega pegajosa. No começo pensou que tinha feito besteira, mas depois viu que a cola tinha futuro. E assim, meus amigos, nasceu a Super Cola, a salvação da pátria para quem é estabanado. Uma invenção que só rolou por causa de um errinho de percurso e da mente brilhante de um químico. Raios X, revelando o invisível. Preparem-se, porque essa história é de arrepiar. Em 1895, o físico Wilhelm Conrad Röntgen viu um papel fluorescente brilhando no laboratório, do nada. Curioso,
Ele colocou a mão na frente do tubo de raios catódicos. E não é que viu os ossos da própria mão projetados na parede? Que medo! A descoberta dos raios-X foi um baque para a medicina, porque permitiu diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes. Plástico moldando o mundo moderno. O plástico está em tudo hoje em dia, né? Mas a invenção dele foi pura sorte. Em 1907, o químico Leo Baekeland queria criar um substituto para a goma laca. Ele acabou inventando um material super resistente ao calor e à eletricidade. O plástico podia ser moldado de várias formas e tamanhos, e o melhor, era baratinho de produzir. O plástico mudou tudo, a indústria, a medicina, a comunicação, mas, infelizmente, também se tornou um problemão para o meio ambiente. Marca-passo. Um choque de sorte. A história do marca-passo também foi um acidente daqueles. Em 1950, o engenheiro Wilson Greatbatch estava trabalhando em um projeto para gravar os batimentos do coração. Ele, sem querer, colocou um resistor errado no aparelho e o dispositivo começou a enviar pulsos elétricos. O Greatbatch percebeu que tinha feito uma baita descoberta e passou anos pesquisando para aperfeiçoar o dispositivo. E foi assim que o marca-passo salvou o dia, ou melhor, a vida de milhões de pessoas, regulando os batimentos cardíacos. A história do Viagra, essa é boa, também foi um acidente. Em 1990, uns cientistas estavam testando um remédio para tratar a angina, chamado sildenafil. Durante os testes, eles perceberam um efeito colateral, digamos, inusitado. O sildenafil estava dando uma mãozinha para os homens. E foi assim que nasceu o Viagra, um dos medicamentos mais vendidos da história. Tudo graças a um efeito colateral que ninguém esperava. A história do fósforo é tão curiosa quanto a chama que ele faz. Imagine só, um simples palito que pode gerar fogo instantaneamente. Parece mágica, mas é pura ciência e um pouco de sorte. Em 1826, o químico John Walker estava misturando uns produtos químicos quando, de repente, BUM! Uma explosão inesperada! Ele não estava tentando inventar nada revolucionário, apenas fazendo experimentos rotineiros. Walker percebeu que a explosão aconteceu por causa de uma mistura de clorato de potássio, sulfeto de antimônio e goma arábica. Essa combinação, aparentemente inofensiva, tinha um potencial incrível. Ele começou então a esfregar a mistura em várias superfícies e, para a surpresa dele, fogo! Tinha nascido o fósforo. A partir desse momento, ele percebeu que estava diante de uma invenção que poderia mudar o cotidiano das pessoas. No começo, os fósforos eram perigosos, mas com o tempo foram melhorando e acabaram virando uma mão na roda. Hoje, eles são usados em diversas tarefas cotidianas, desde acender velas até iniciar fogueiras. Uma invenção simples, mas que trouxe praticidade e segurança para o nosso dia a dia. A sacarina, o primeiro adoçante artificial do mundo, também foi descoberta por um acaso do destino. Em 1879, o químico Constantin Fauberg estava lá, fazendo suas pesquisas com alcatrão de hulha, quando sentiu um gosto doce nos dedos. Ele tinha colocado a mão, sem querer, em um composto químico que mais tarde seria conhecido como sacarina. A sacarina era muito mais doce que o açúcar e não tinha caloria nenhuma. E assim, o mundo conheceu o primeiro adoçante artificial. E aí, pessoal? Curtiram a viagem no tempo? Viram só como o acaso pode ser um inventor de mão cheia? Conta pra gente nos comentários qual foi a invenção acidental mais curiosa. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos cheios de IC. E quem diria, né? Valeu pela companhia, galera. Até a próxima!